A seguir, a gente escolheu alguns capítulos para ler e fazer uma reflexão sobre, né? Além daquele que a gente escolheu para performar o teatro. E eu escolhi desse livro, né, O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, o capítulo 15, cujo título é Quanto pode a fortuna nas coisas humanas e de que modo resistir-lhe? Ele começa escrevendo: Não ignoro que muitos têm tido e têm opinião de que as coisas do mundo seriam governadas pela fortuna e por Deus, de modo que os homens, com a sua prudência, não poderiam corrigi-las, pelo que não haveria remédio algum. Por isso, concluem que não seria o caso de se cansar muito com as coisas, mas se deixar governar pela sorte. O que ele quis dizer aqui, né, pela nossa interpretação? As coisas do mundo ou são governadas por Deus ou são governadas por fortunas, né? Quem tem dinheiro, então, no caso. E o homem, diante disso, consciente de que é irremediável esse curso natural que as coisas tendem a ter, conclui, então, que não adianta se desgastar tentando mudar isso, então ele se entrega à própria sorte. Já que não há o que ele possa fazer que vá mudar o fato de que as coisas do mundo são regidas ou por Deus ou pelo dinheiro. Logo em seguida, então, fechando esse capítulo para não ler inteiro, né, de uma forma resumida, então, concluo que, variando a fortuna e estando os homens obstinados em suas qualidades, são felizes enquanto ambas, fortuna e qualidade, concordam entre si, e quando discordam, infelizes. Eu bem penso isto, que seria melhor ser impetuoso do que cauteloso, porque fortuna é mulher e é necessário, querendo mantê-la submetida, contrastá-la e enfrentá-la. E se vê que ela se deixa mais facilmente vencer por estes do que aqueles que procedem friamente. E por isso, sempre, como a mulher, a fortuna é amiga dos jovens, porque são menos cautelosos, mais ferozes e com mais audácia a comandam. Então, ele conclui aqui, fechando esse capítulo, que para ser feliz você precisa enfrentar essa própria sorte que os homens consideram o único modo de se levar as coisas, né? Já que não tem jeito, já que ou é dinheiro ou é Deus, vou me entregar à sorte. E ele diz aqui que não é bem por aí, né? Para você suceder nos seus objetivos, nas suas metas, você tem que enfrentar, tem que passar por cima e domar, digamos assim, né? Boa noite, eu sou o Gabriel Ribeiro. Eu vou falar um pouco do capítulo 9 que a gente escolheu para estar debatendo e para estar explicando do livro O Príncipe, e o nome do capítulo é Como um Príncipe Deve Se Portar para Ganhar Fama. Eu citei 3 pontos e eu vou estar discorrendo e falando um pouco sobre. Maquiavel fala que para um príncipe ser valorizado e reconhecido, ele tem que dar bons exemplos e fazer conquistas grandes. Outro ponto principal que ele fala é que um príncipe ele deve sempre escolher um lado. Ele dá um exemplo de amigo verdadeiro ou um inimigo verdadeiro, que um príncipe ele nunca deve ser neutro. Ele dá um exemplo numa guerra, que se um príncipe se alia a um lado e vocês ganhem a guerra, mesmo que o outro lado seja mais poderoso, ele vai estar sempre em dívida com você, com a sua ajuda. Caso você escolha um lado, se alie a um lado e vocês percam a guerra, primeiro que você criou uma relação e no futuro vocês possam lutar juntos, e caso vocês percam, um pode dar abrigo pro outro e ajudar. Ele cita no livro uma passagem muito legal, porque aquele que conquista não quer amigos duvidosos, que não o ajudarão nas adversidades, e aquele que perde não lhe dá abrigo, porque você não quis abertamente, com a arma em punho, lutar com ele. Além disso, no livro, ele fala que um príncipe deve ser amante das virtudes e das habilidades, que significa que um príncipe deve incentivar seus cidadãos, comércio, agricultura e todas as ocupações, vendas, comerciantes. O príncipe deve incentivar esses cidadãos para que eles cresçam
e façam coisas que honre a cidade, honre o nome da cidade. Que o príncipe não deve aumentar muito o imposto e tomar muitas posses desse cidadão. Além disso, o príncipe deve, para que eles cresçam, entreter esses cidadãos com artes e festivais e afins. Esse foi o capítulo 9, um resumo e uma breve explicação. Olá, eu sou a Mariane, eu vou fazer a parte de narração do teatro e também vou explicar um pouquinho sobre a nossa ideia principal. A nossa ideia principal é que o príncipe ele deve administrar as coisas boas durante o seu governo e fazer a coisa má de uma só vez, por conta da memória da população. A memória da população vai com certeza lembrar das pequenas coisas boas que foram feitas, mas não da coisa má que foi feita de uma só vez. Por exemplo, no capítulo 17, o último parágrafo ele fala o seguinte: concluo, pois, voltando à questão de ser temido e amado, que um príncipe sábio, amando os homens como eles agrada, e sendo por eles temido como deseja, deve apoiar-se naquilo que é seu, e não no que é dos outros. Deve apenas empenhar-se em fugir do ódio, como foi dito. Então, nesse trecho ele já exemplifica, tá bom? O que um príncipe pode fazer para ele ser amado pela população. Ele tem que estar no meio termo. Ele tem que ser amado pela população, mas a população também tem que temer ele um pouco. Coisa que acontece caso ele fizer a coisa má de uma só vez e a bondade sendo administrada. Muita gente vai lembrar apenas da bondade e não vai lembrar da maldade que foi feita. Sobre a memória da população, tem outro texto, também no capítulo 17, que fala o seguinte: isso porque dos homens pode-se dizer geralmente que são ingratos, volúveis, simuladores, temente do perigo, ambiciosos de ganho, e enquanto lhe fizeres bem, são todos teus. Oferecem-te o próprio sangue, os bens, a vida, os filhos, desde que, como se disse acima, a necessidade esteja longe de ti. Nesse trecho, ele exemplifica a memória da população, como a população tem uma memória fraca, principalmente quando você está fazendo bem para ela. Quando você está fazendo bem para ela, toda a população ela vai te servir, ela vai fazer tudo o que você precisa, ela não vai gerar tanto incômodo. Porém, se você fizer só mal e fizer bem uma só vez e mal muitas vezes, a população não vai te seguir e isso vai prejudicar a liderança do príncipe. Tá bom? Agora eu vou passar o teatrinho para vocês e eu espero que vocês gostem. Muito obrigada! O príncipe, ao ler o livro, tem a ideia de impor a maldade e só então aplicar pouco a pouco a bondade, para ser contemplado com o título de bom governador. Meus súditos, eu declaro que a partir de hoje, 40% de todas as riquezas que forem geradas sob minhas terras terá que ser entregue a mim, o seu príncipe. Uai. Como assim? É um absurdo. Eu já não tenho nada. Como eu vou dar 40% do que eu não tenho? Como assim vamos ter que dar 40% da nossa produção mensal para o príncipe se o que estamos produzindo não está dando para a gente se alimentar? E logo passou-se um mês desde o decreto. Príncipe, isso é 40% de tudo que eu tenho. Pode pegar. Tudo que tem para me entregar são cenouras? Cenouras? Sim, príncipe, é tudo que eu tenho. Por favor, aceite. Não me maltrate, por favor. Fazer o quê, né? Me entregue. Próximo. Pois não.
Aqui está, príncipe. Não produzi muita coisa esse mês, mas aqui está o meu único cavalo. Me entregue. Vai servir. E mais um tempo se passou, e muitos moradores ficaram abalados. Já estou bastante rico, com muitas riquezas ao meu dispor. Agora que já garanti que esses transeuntes insolentes me temam, preciso garantir que eles me queiram como seu líder. Preciso garantir que eles me amem. Está na hora de um novo decreto. Senhores, tenho um novo decreto a fazer. Aquele ainda valerá, mas tenho um novo a declarar. Todos têm sido muito obedientes, honrando as vontades de seu príncipe. Tenho recebido 40% de tudo aquilo que tenho produzido. Então, como recompensa, bondoso que sou, irei lhe devolver 1% daquilo que me entregarem a partir de hoje. Obrigado pela sua obediência. Contem comigo. Sabia que esse príncipe não ia nos decepcionar. Olha o que vamos ganhar mensalmente agora. Uma cenoura? Meu Deus! Eu nunca vi um príncipe tão bondoso e tão gentil com a população. Você sempre foi tão bondoso com a gente. Muito obrigado, príncipe. Obrigado.